Eduardo, prazer falar contigo mais uma vez. Sempre bom te agradecer por todo o trabalho, todo o teu empenho, toda a tua dedicação aí para o nosso país, né? E aí, percorrendo aqui os itens da nossa pauta, um dos itens é com relação à pesquisa do GERP que foi divulgada recentemente, onde o Flávio ultrapassou o Lula, né, no segundo turno. E é um resultado, Eduardo, que surge logo depois daquela narrativa de um dinheiro de investimento para um filme privado, da falsa narrativa que eles tentaram colar aí de qualquer jeito com a caravana furacão aí que teve aí nos Estados Unidos, de que o Flávio era responsável por uma taxação de uma investigação que começou há um ano atrás, só porque ele teve aí uma reunião e que, inclusive, na reunião ele falou que pediu para que isso não acontecesse, depois escreveu uma carta, né? Como é que um candidato iria se expor de uma maneira absurda desse jeito, e a narrativa não cola, né? A narrativa não cola. A gente sabe que isso só vai piorar, né? Até a época da eleição, que eles estão ficando desesperados e as pesquisas vão deixando eles cada vez mais desesperados. E é por isso que a questão da segurança do Flávio é fundamental, principalmente na reta final das eleições. Eles são capazes de tudo em todos os lugares. No Brasil, teve o caso do seu pai, nos Estados Unidos, o Trump, na América do Sul, diversos outros casos. Tivemos também a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas dessa pesquisa, e ainda teve até aquele caso, né, da pesquisa que foi derrubada agora, porque tinha um áudio manipulado contra o Flávio Bolsonaro. Você junta todas esse bolo de narrativas que a esquerda tenta vender e a grande mídia amplifica, e aí some-se isso também a ausência do nosso capitão, né, do nosso Jair Messias Bolsonaro, que está fazendo muita falta, está incomunicável, né? Eu fico imaginando você não poder falar com o próprio pai, uma situação utópica realmente, inimaginável. E eu queria saber de você o seguinte: se a gente tivesse o Jair Bolsonaro podendo participar dessas eleições, você acha que o resultado ainda seria muito, muito melhor do que é o que a gente tem agora? Eu tenho absoluta certeza, Rogério, satisfação falar contigo novamente, que sim. Se o Bolsonaro tivesse solto, ia estar dando ainda mais de lavada. Por que eu digo isso? Hoje o Flávio está chegando lá em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Bahia, vocês sabem, estado há décadas governado pela esquerda. Né? Por isso que tem os piores índices de criminalidade do Brasil e um dos maiores índices de relação com relação ao Bolsa Família. E quando ele chega lá, você pergunta para a pessoa humilde, para a pessoa que trabalha lá no interior da Bahia, você conhece o Zeno? Ela fala, não. Você conhece o Caiado? Não. Você conhece, sei lá quem? O maconheiro lá do MBL? Não. Ah, você conhece o Flávio Bolsonaro? Ah, esse é o filho do homem. Ou seja, o feedback das pessoas é que o Flávio é o filho do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro é aquele cara que propiciou tempos muito melhores para a população brasileira, mesmo durante uma pandemia, uma crise hídrica das maiores dos últimos 100 anos e de uma guerra começando na Europa, afetando o mundo inteiro. Então, se o Jair Bolsonaro tivesse solto, não seria o filho do homem, seria o próprio homem. Olha o homem aí. Ia ser, assim, arrastando mais gente ainda por onde passa. Então, o Flávio, ele tem atuado em nome do pai. Porque, no final das contas, quando a população, de maneira geral, vai votar, ela não vai votar necessariamente por conta dessa ou daquela proposta. Ela vota de acordo com um sentimento, com a esperança de que o futuro vai ser melhor, de que a situação da qualidade de vida dela dê uma melhoria. Então, isso é o que estimula ela a ir votar. É um sentimento. E certamente o Bolsonaro, ele representa esse sentimento. Não é à toa que ele está incomunicável. O Bolsonaro está sofrendo por ter um capital político alto. Porque se ele tivesse comunicado... Imagina se o Bolsonaro pudesse estar utilizando a rede social dele. Ia ser o maior cabo eleitoral do país. Ia ter fila na porta da casa dele para tirar uma foto, para fazer um vídeo. Alguém tem dúvida? É óbvio que não. Então, essa dificuldade na comunicação com o Jair Bolsonaro, que ele fica restrito apenas a poder falar com seus familiares e advogados, isso é para quê? Para dificultar a relação partidária, para dificultar as tomadas de decisão. Porque basicamente só conseguem ter acesso a ele quem? É a Michele, o Flávio, o Carlos, o Renan. Eu já não posso falar com meu pai já tem muito tempo. Antes da condenação do meu pai, Moraes já havia proibido eu de me comunicar com meu pai. Olha que absurdo. Muita gente não se lembra disso. Mas isso daí é realmente para complicar todo o trato partidário. Entrando outra questão aqui que você levantou, Rogerinho, muito boa, a questão da Atlas Intel. Eu vi muita mídia vagabunda, porque não tem outra palavra, mídia vagabunda, noticiando Cássio Nunes dá decisão favorável a Flávio. Ou, né, Cássio Nunes indicado por Jair Bolsonaro dá decisão pró-Flávio Bolsonaro. E, na verdade, a questão passou longe de um privilégio. Muito longe. Porque a pesquisa Atlas Intel, pela primeira vez, colocava o áudio de alguém
para fazer a sua pesquisa. Nunca botaram um áudio do Lula falando que o bandido só quer tomar uma cervejinha depois de roubar o teu celular. Nunca fizeram uma pesquisa dessa com um áudio do Lula e depois perguntando para a pessoa se ela acha que o Lula vai combater a criminalidade. Porque isso daí não é pesquisa, isso daí é campanha eleitoral. E ainda assim, o Flávio oscilou depois desses áudios aí do Porcaro, que todo mundo viu que era um contrato de investimento. Porque imagina só que ideia brilhante, né? Vamos lavar dinheiro. Vamos lavar dinheiro com quem? Pô, bilionário. Lava dinheiro com a família Bolsonaro. Os caras nem são perseguidos. Vai lá, comete um crime com eles. Olha que ideia sensacional. E vamos escolher um país fora do Brasil para lavar dinheiro? Vamos. Onde é que a gente vai ter certeza da impunidade? Ora, dos Estados Unidos, por que não? Meu Deus do céu, para acreditar nessa narrativa, o cara tem que ser burro ao quadrado. Ou pior do que isso, né? Só se for petista. Então é claro que em 2024, o Flávio buscou o Porcaro para atrair investimento para o filme do pai dele. Que, inclusive, o pai dele, Jair Bolsonaro, é o maior líder político da América Latina e vai ser interpretado simplesmente pelo ator mais famoso do meio conservador, que é o Jim Caviezel. E no elenco ainda vai ter gente que atuou em Missão Impossível, X-Men, Prison Break. Então é um negócio de alto nível, com diretor de Hollywood. E ainda assim, não chegou nem à metade do filme da Melania Trump, da esposa do Trump. Mas, vamos lá, retornando aqui para o assunto. Então, o Flávio, na pesquisa atrás Intel, oscilou para baixo, porque foi algo manipulado. Ainda de maneira tardia, o TSE decidiu não publicar mais essa pesquisa. E estão caindo de pau no Cássio Nunes. O que eu acho bom disso? Eu quero que o Cássio Nunes esteja, né, sentindo na pele o que é ser um juiz imparcial. Porque se ele se dobrar a essa pressão, e em algum momento ele der alguma decisão contra o Flávio Bolsonaro, para aliviar essa pressão que ele está tomando, sabe o que vão noticiar? Cássio Nunes, em que pese ser o ministro de Flávio, nesse ponto aqui ele decidiu contra o Flávio. É isso que vão noticiar. A gente que é da direita e já sofreu na pele sabe que não tem para onde correr. Esse pessoal sempre vai falar mal da gente, porque o objetivo deles é nos destruir. Isso dito, eu só espero uma coisa do Cássio Nunes. Que ele seja imparcial, igual o Alexandre de Moraes foi em 2022. Porque no Alexandre de Moraes 2022 você não tinha matéria falando que ele era a favor do Lula, não tinha matéria dizendo que deletar posts ligando Nicolás Maduro ao Lula era censura. Eu tive que deletar. O Flávio Bolsonaro teve que deletar. Senão pagaríamos pesadíssimas multas. Então, Cássio Nunes, eu só quero uma coisa, que seja imparcial igual ao Alexandre de Moraes. A mesma coisa do André Mendonça, e eu espero que o Toffoli também esteja ciente dessa questão toda, e nesse entrevero aí falam que ele está brigado com Lula, não sei, que ele também consiga ter noção do cenário eleitoral brasileiro, que a esquerda é 100% ativismo e a gente sempre trabalhando para ter uma paridade de armas. Eu tenho muita esperança que essa eleição, com essa composição do TSE, ela vai ser muito mais balanceada do que foi aquela de 2022.